Piccoli, é bom, eu vou registrar esse fato também. Por que que eu fiz essa preparação dos 8 anos que eu falei, de 2000 até 2008? Porque, como atleta, que eu contei a minha história, então eu saí lá da Pedreira, lá da minha cidade, e eu comecei muito tarde. Eu tive que pagar um preço de 3, 4 anos, não porque eu quisesse começar tarde, por falta de oportunidade e N situações. Eu era lateral esquerdo, queria ser jogador de vôlei, não tinha uma definição, e comecei tarde, e eu senti muita dificuldade como atleta. Eu senti muita dificuldade, sofri muito. Eu deu certo porque eu fui muito persistente. Em vários momentos eu pensei em desistir, e muitos desistem mesmo, mas eu sabia que também se tivesse que voltar a cortar pedra lá no Paraíso seria mais difícil. Então eu persisti muito. E aí, o que eu pensei? Tá, eu quero ser técnico, mas eu tenho que ter uma preparação. Então, por isso, toda essa minha preparação aí, desses 8 anos, realmente eu me preparei. Eu fui em busca de formação, e um pouco dessa resposta aí da ascensão da Chapecoense foi porque eu tinha feito uma preparação também. Então, acelerou um pouco o processo de conhecimento. Então, como eu estava jogando lá, mas era um aprendizado, em Sim. algum momento eu ia usar esse aprendizado. Conflito de vestiário, tomadas de decisão, sistema tático, porque ganhei alguns títulos como atleta, mas perdi outros por um sistema mal adotado, por inúmeros motivos. E aí eu fazia anotações para não cometer isso como técnico. Isso contribuiu e me ajudou muito. Então, essa preparação ela foi muito boa para depois iniciar como técnico. Maravilha. O Gilmar, ele, ele é o cara que anda na frente. E a tua comissão técnica, Gilmar? Qual é a visão do Gilmar para uma comissão técnica? Considera importante? Eu sei que você tem os seus guerreirinhos ali. Como que funciona isso na tua cabeça? O futebol aqui no Brasil, ele nos obriga a tomar algumas decisões relacionadas à comissão técnica às vezes. Como que você discute isso com um clube que vem te contratar? Piccoli, o tema é muito bom. Já tem que começar quando tu vai escolher a tua comissão técnica, já começa por aí. Então, lá quando eu fiz a minha transição, eu escolhi 5 profissionais. 5 profissionais. Botei na mesa, a gente sentou, ficava 2, 3 horas discutindo. E detalhe, o que eu fiz para escolher o meu auxiliar técnico? Eu fui goleiro, então eu dominava muito o setor defensivo, principalmente até ali o meio-campo. O que eu entendia que precisava na minha comissão técnica? Que precisava um jogador com característica do meio para frente, porque ainda eu não dominava alguns movimentos, porque ficava muito longe do gol para lá e porque eu priorizava mais a parte defensiva. Então, eu entendia que precisava isso na minha comissão técnica. Então, esses 5 profissionais que eu entrevistei eram todos atacantes. E aí escolhi o Lucianinho que foi um meio atacante do Veranópolis, jogou no Criciúma, que muitas pessoas conhecem, para complementar o meu trabalho. Aliado a isso, precisa a questão de confiança, escala de valores, tudo isso. E aí deu certo essa escolha, porque eu lembro várias vezes que eu fui para campo, principalmente no início, ele dava atenção mais para os atacantes, fazia mais finalização e eu fazia ajuste na parte defensiva. E depois eu fui aprendendo bastante com ele, eu aprendi muito com o Luciano também, tanto é que hoje eu domino todos os setores, a defesa, meio campo e ataque, porque eu aprendi, e essa decisão na escolha ela foi determinante. Então, a minha relação ela é muito tranquila, porque eu tive muito cuidado na hora da escolha. Então, fica muito à vontade. Então, a gente se conhece, porque também eu e ele, num período ali antes de começar no Veranópolis, a gente ficou um período de 4, 5 meses se conhecendo, indo quase todos os dias se visitando, sentando, discutindo metodologia de trabalho, ideias, conceitos, carga de trabalho. E quando a gente começou a trabalhar, foi de forma natural, porque a gente já tinha feito uma preparação,
Então, a distribuição na carga de trabalho, a metodologia é bem tranquila. Eu costumo construir com a minha cognição técnica. Claro, eu tenho a minhas convicções, tenho meus conhecimentos, mas procuro respeitar e ouvir todos os departamentos, a fisiologia, o preparador físico, o meu auxiliar técnico, e para a gente fazer um bom trabalho durante a semana, fazer um bom planejamento e preparar bem a equipe. Então, eu dou liberdade para todos se posicionar. Quando diz respeito à escalação, a parte mais técnica, as tomadas de decisão na escalação da equipe, é mais com auxiliar técnico mesmo, com analista, e, eventualmente, Piccoli, eu abro exceções. Eu tenho algumas dúvidas, daí depende da parte física, da recuperação do atleta, Lógico, lógico. e eu consulto todos os departamentos, mas eu falo para eles que eles têm que me convencer, uma palavra que eu uso muito, me convença. Me convença que esse atleta ele não pode atuar 45 minutos pela importância que ele é, me convença que esse atleta é isso, me convença. Se eu for convencido os integrantes, que seja 5, que seja 10 que estão na mesa, ok, beleza, fui convencido, mas tem que me convencer. Aí entra um pouco da experiência desses 30, mais de 30 anos no futebol, que a gente não é formado, né? Não tem a formação acadêmica, mas tem 30 anos, a vivência, 30 anos de vivência, a gente conhece um pouquinho, eu acho, de futebol. Às vezes, quando um fisiologista vem com números, eu já sei dizer se o atleta correu 5, com intensidade ou não, porque a gente conhece os movimentos, são 30 anos que a gente está dentro de um vestiário, dentro de um campo, e já tem um pouquinho de conhecimentos práticos. E somado aos conhecimentos teóricos, a tendência de acerto é muito grande e de fazer um trabalho de excelência é muito grande. A gente vive já uma época, já há algum tempo, dessas comissões técnicas multidisciplinares e totalmente integradas. O grande desafio nosso aqui no Brasil ele está quando a gente chega em alguns ambientes, né, é um desafio nosso, do treinador, também de conquistar esse ambiente. É dever, na verdade, não é nem desafio, é um dever. Você precisa chegar e você precisa conquistar esse ambiente, porque é dali que virão, pelo menos, as primeiras informações, e quanto mais verídicas, mais pontuais elas forem, melhor para esse início de trabalho nosso. Mas a gente enfrenta esse desafio, sim, porque às vezes tem determinados ambientes que a gente precisa chegar um pouquinho mais firme e organizar, porque tem ambientes que eles estão totalmente destruídos. Tá? Já encontrei ambientes assim. Felizmente, esse que eu estou citando foi um ambiente que eu conhecia muito a casa, então não foi surpresa, a gente conseguiu organizar, mas é desafiador essa ideia.